Pois é, se o advogado Paloma estiver, lembra do advogado Paloma? Eu ia falar assim, bandindinho! Adoro ele. Bandindinho! Você vota um bandindinho! Tá? E por falar nessas reviravoltas de CPMI, tem uma outra reviravolta da CPI do MST. Só por Deus, hein? Que a CPI do MST, ela achou, esses dias, documentos de que quando o Renan Filho, que é filho do Renan Filho, que é filho do Renan. Do Renan Pai. Que é ministro do Lula, ministro dos Transportes. Quando ele era governador do Alagoas, o Renan Filho, através do ITERRA, que é um órgão do governo do estado, financiou protestos do MST. Financiou ônibus, barraca, para irem fazer ocupação, como eles gostam de dizer. E tá tanta reviravolta nessa CPI do MST, tá? Que com a reforma ministerial emperrada, o presidente da Câmara, ele, o único, o inigualável Arthur Lira, decidiu devolver à oposição a maioria das vagas na CPI do MST. Que bonzinho. Vamos aplaudir, ó. Sensacional! Essa negociação acontece na mesma semana do desgaste causado por declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que toca violão, que é uma beleza, vistas como críticas à atuação da Câmara na votação de projetos de interesse do governo. O Lira articulou com a Frente Parlamentar da Agropecuária a volta dos integrantes da oposição que tinham sido retirados para dar ao governo maioria na comissão que investiga o MST. A expectativa é que uma reunião entre o presidente Lula e o Arthur Lira, ainda hoje à noite, possa acalmar os ânimos. E, já que estamos falando de CPI do MST, o colegiado vai ouvir nesta quinta-feira o ministro, já está ouvindo neste momento, aliás, o ministro da Agricultura e Agropecuária, Carlos Fávaro. Ele foi convocado para prestar esclarecimento sobre as providências adotadas pela pasta diante do anúncio de João Pedro Stedley, que é líder do movimento, de promover invasões de terras em todo o Brasil. Fávaro disse que não apoia a invasão de terras públicas promovidas pelo MST, mas defendeu que ainda existem bons exemplos no movimento e blá blá blá, e por isso é necessário separar a luta por terras das ocupações registradas. Os ânimos se exaltaram no colegiado depois de Fávaro dizer que tem amigos no MST. E Salles sugerir que o ministro, durante a sessão, adotava uma postura condescendente sobre o movimento. Olha que coisa, hein? Vocês viram, essa semana teve essa treta aí toda do Lira com o Haddad, né? Porque o Haddad fez uma declaração lá falando que quem mandava no país, ou quem tinha... Que ele humilhava o Executivo e o Senado. Então, aí ficou sentidinho o Lira, demais, exatamente, né? Aí o Lira ficou ofendidinho. Que isso, sabe? Aí o Lira ficou... Eu sempre falo assim, o Pavinato acha que o próximo livro tem que escrever, tem que ser sobre o Lira. O Lira é o... Não, se você está louca, eu só falo de pessoas mortas. Mas o Lira, eu sempre gosto de voltar para a história, enfim, eu não quero me estender muito, mas o Lira, ele tirou o Rodrigo Maia da presidência da Câmara, porque o candidato do Maia era o Baleia Rossi. O Lira tirou o candidato dele no momento que o Maia favoreceu a aprovação da reforma da Previdência. E a partir daí ele foi tomando conta do jogo político. Essa semana ele falou do Haddad, disse que a preocupação dele era com o bem-estar da República. 2 dias depois já estava falando de novo na reforma ministerial, né? Então acho que até a CPI do MST, o Brasil inteiro ele vai andar de acordo com o Lira. Só que o ponto é que enquanto a gente fica discutindo isso, fica dando voz para Delgatti, o caramba, o Brasil está paralisado, né? A gente não vota nada, a gente não vota arcabouço, a gente não vota nada. Porque está tudo parado, porque o Lira está ali preocupado com a dor de cotovelo. Agora, ô Cris, você sabe que o Stedley foi lá, todo galo garnizé, né? Você viu ontem, o Stedley chegou lá e falou assim, estou em casa. Só faltou dar uma flatulada ali. E um dia depois de depor na CPI, o João Pedro Stedley, sabe o que fez? Se reuniu com o presidente Lula no Palácio do Planalto. O líder do MST estava acompanhado dos também dirigentes do MST, João Paulo Rodrigues e Séries Radic.
Os dirigentes sem terra presentearam Lula com um quadro em comemoração aos 40 anos do movimento. Ó a foto. Olha que bacana, Cris! E ontem, vale lembrar, a foto da Sâmia Bonfim, né, que as garotas de apartamento que nunca pegaram uma enxada na mão, usando o bonezinho do MST. E o Lula, ou seja, o governo está matando o legislativo. Olha, essa fotografia do presidente Lula recebendo os líderes do MST, ao meu ver... Deixa a foto do lado enquanto o Cris fala aí. Deixa esta beleza aí. Ela, ao meu ver, ela responde um pouco do questionamento que a Deise fez agora na mesa. No sentido de demonstrar qual é a figura, qual é a fotografia desse governo Lula. Nesse governo Lula, os aliados, os companheiros, os amigos, aquela esquerda mais próxima do presidente, ela tem tudo o que quer. Passa a mão na cabeça, você tem espaço, você tem prestígio. Agora, essa base política no parlamento, ela é extremamente pequena. Você tem hoje, de deputados representantes dessa base, pouco mais de 20% do Congresso da Câmara dos Deputados, por exemplo. Isso não dá ao governo a menor capacidade de aprovar os projetos do seu interesse. Para isso, o que o governo precisa? Ampliar a sua base. E aí o presidente da República fez, há 1 mês, 2 meses, 3 meses atrás, ele começou um processo de reforma ministerial. E aí ele vem todo dia a gente tem o Rui Costa falando, o Jacques Wagner falando, olha, essa semana vai sair a reforma, essa semana vai sair a reforma. Parece aquele restaurante que a comida está atrasando e aí o garçom vai toda hora dizer, olha, daqui 5 minutinhos está chegando, daqui a pouquinho está chegando, espere um pouco, come um pãozinho aqui, come um pãozinho aqui. Está fazendo esse jogo com o Centrão, com os partidos que poderiam compor a base do governo, e é natural que esses partidos estejam perdendo a paciência. Quem, na verdade, não está colocando para andar os pontos importantes, portanto, não é esse Centrão, é o governo federal. É o governo federal que não está dando prioridade ao que é importante e dá prioridade a isso, a fazer fotografia com sem teto, com sem terra, a fazer viagem internacional a toda hora. As prioridades nesse governo, elas claramente estão invertidas. E posso colocar um ponto aqui? Acho que essa notícia tem um pacote de pessoas importantes para a gente destacar. Primeiro, como a Deise destacou aqui, o Lira, ele tá virando um imperador. Para mim isso, gente, quem é tão extremo, quer tanto poder assim, a gente vê isso em vários movimentos dele, vai dar ruim. Ou vai dar ruim para ele, ou vai dar ruim para o Brasil. E temos que abrir o olho, porque vale lembrar que ele saiu de férias sem poder sair de férias para encontrar o safadão. Rolou um workshop aí. Exatamente, foi para um navio, né? Sabe-se lá o que aconteceu. E ele está atrasando justamente a votação do arcabouço para finalizar essa história, para eles conseguirem fazer a lei de diretrizes orçamentárias e o país girar, mas não, ele está segurando para manipular também o governo e para jogar ali com o seu poder. Esse é um ponto. Ministro da Agricultura, eu sempre falo aqui, o setor agropecuário torceu um pouco o nariz quando ele foi escolhido, mas ok, ele é da área, tudo. Mas um dia depois de invasões do MST, ele apareceu num evento do MST com um bonezinho vermelho. Isso é um absurdo para um ministro que representa o agronegócio. O vice-presidente também foi. Exatamente, lá na quadrilha do MST. Também. Aqui no Parque da Água Branca. E o Felipe Monteiro também foi. Nosso amigo aqui foi também. Ele foi. Também foi. Tinha a cadeia do Patriota lá. Exatamente. E, por fim, o Stedley, né, que é o representante máximo, sim, do MST, e que quis falar, assim como o Lula já falou do agro fascista, o Stedley falou que o agro é burro. Realmente, pessoal, quem representa quase 30% do PIB é burro. O agro é burro, a Marina fala agronegócio, o presidente chama de... Você veja, né, o agro é tão bem tratado nesse país, né? Eu fico imaginando o seguinte, o Brasil não tem como dar certo. Não. É igual o filho que bate na mãe. O Brasil é o filho que bate na mãe, a mãe que sustenta, né, o agro, aí fica batendo, encoxa a mãe no tanque, é um horror! Este país é um horror, um país que não respeita a mãe.
É esse o nosso Brasil. Desculpa, Cristiano, mas sabe que, assim, eu sei que às vezes eu sou muito chata, eu lembro uma vez que a gente estava ao vivo aqui, e o Felipe foi falar e o Capesar, lá vem ele com capitanias hereditárias, e quem fala das capitanias... É a Sesmarias, ele começa das Sesmarias, aí eu sempre saio dele. Então, mas é porque quando tu olha a raiz histórica do Brasil, tu entende isso que está acontecendo hoje, e aí realmente, assim, não vai mudar, enquanto não tiver uma mudança na sociedade, né? Esses dias eu estava dando uma aula falando justamente da chegada da coroa portuguesa no Brasil, né? Já tinha toda aquela confusão entre o que é público e o que é privado, e é o que tu vê hoje o tempo inteiro no governo, né? Então, é muito difícil as coisas darem certo quando a gente é manipulado e quando a gente não questiona. Eu acho que o grande ponto, até em relação à CPI hoje, é questionar, porque as coisas elas vêm prontas, mas elas vêm também moduladas, né? Então, questiona um pouco o que está acontecendo, porque a confusão ela é desde que a coroa portuguesa chegou aqui. E olhe lá ainda, porque se você tem que questionar hoje, você tem que ter imunidade parlamentar. Porque, olha, eu fui questionar outro dia, a AGU entrou com uma naba atrás de mim, que olha... só para contar, porque eles já publicaram da ação, né? Saiu um despacho na ação da AGU contra mim. Falou assim, tá, tudo bem, mas a competência está errada, vocês não sabem nem endereçar um pedido. O juiz falou para a AGU. Né? Então, vocês vejam a qualidade do trabalho. É só para perseguir, não tem nada sério. Até endereçaram errado. Agora, se a gente paga caro, esse povo na AGU, para fazer este serviço mequetrefe, nem para me processar direito, processam com erro. Tá, competência, uma coisa básica. Né? Economia processual. Tem que ser o endereço do réu, que sou eu. No caso, como é que vai ter economia processual com o juiz fazendo carta precatória para eu ter que responder? Não, dá licença. É isso aí, é dinheiro do povo, meu dinheiro. Eu estou pagando para eles me processarem também. Porque eu sou um contribuinte, eu pago muito imposto. Muito imposto eu pago. Então, assim, eu pelo menos espero que eles me processem direitinho, né? Mas nem isso eles conseguem fazer. Agora... será que o Lira está arrependido? Porque ele tomou uma decisão totalmente ilegal nessa CPI do MST. Fora do regimento, não é competência do presidente. Ele conseguiu anular a convocação do Rui Costa para falar da época que ele era governador da Bahia, para ser perguntado por que a Secretaria de Segurança Pública não atuou contra o MST. Será que ele está arrependido de ter dado essa canjona? O Arthur Lira, as meninas falaram e eu concordo, né? A gente fica aqui discutindo o executivo e o legislativo está passando a boiada, como dizia um ex-ministro, né? E passando a boiada bonito, negociando. Hoje deve ter aí uma rodada de uísque à noite, né? Para decidir aí qual vai ser o ministro que vai cair, quem que vai assumir. Provavelmente hoje a noite será longa para o governo. Eu acho o seguinte, foi lamentável... Pena que a Mary Corner já se foi, né? Pois é. Pena que a Mary Corner já se foi. Quem quiser saber quem foi Mary Corner, joga no Google depois. Eu acho o seguinte, é lamentável. É aquilo que eu já disse aqui e repito. Quem não deve, não teme. Qual o problema de a CPI? Se você não teme, você vai lá. Né? Aliás, hoje, quando se tem até o direito de ficar em silêncio, vai lá. Mas o problema, Elaine, é a tal da narrativa, como gosta de dizer o presidente Lula. Adora, né? Tudo é narrativa. Então você pega narrativa uma pessoa... é uma coisa horrorosa, ele fica assumindo. É horroroso narrativa. Exatamente. E aí você pega, então, numa situação, a pessoa, às vezes, de boa fé, que está lá fazendo um esclarecimento, fazendo uma fala, mas vem a narrativa e acaba construindo um fato, uma realidade que arruína reputações. Por exemplo, esse moço aí, esse Walter Delgatti, hoje no depoimento dele, das várias inverdades que são claras, só de bater o olho, você já vê que não é sério. Uma me chamou a atenção. Quando ele fala que o marqueteiro da campanha do presidente Bolsonaro teria mandado ele invadir, ele botou lá o marqueteiro no meio da história.
Só de olhar, quem conhece esse marqueteiro Duda Lima, pessoa que tem histórico, trabalha com o PSDB, trabalha para o MDB, trabalha para todos, deve trabalhar até para o PT, talvez, não sei. Trabalha para todos os partidos da República, é uma pessoa que já tem dezenas e dezenas de campanhas. Você acha mesmo que esse marqueteiro ia dar ordem para um doido desse, para vir fazer hackeamento de urna e tudo mais? E acabar com a carreira dele. Com isso, você acaba com a carreira de um profissional que nem está na disputa política, nem está no ringue, no fronte da política, mas é um profissional técnico que prestou um serviço técnico e vê muitas vezes a sua imagem arruinada por conta de um bobo como esse. Exatamente. É um jogo de poder, né? A gente percebe, como eu falei aqui antes. Essa questão que vocês falaram do Rui Costa foi que Lira provavelmente deve ter chegado em alguma negociação para blindar ministros do governo. E agora, e tirar também muitos componentes ali da CPI do MST, eu tô falando agora, e colocar mais governistas para abafar a CPI. E agora ficou sentidinho com as falas de Haddad, muito provavelmente devem ter outras coisas ali por trás que a gente não sabe. E tá querendo voltar a turma da oposição. Então, assim, independente do que vai dar, vocês veem que assim, a gente está na mão de uma jogatina política tão suja que o que importa mesmo não vai pra frente. Eu acho que a gente nunca viu uma tão descarada, como a né? gente está vendo agora. Tão descarada. Agora, a pergunta né, porque... Não, mas essa tá demais. Ele tá... Eu acho que Arthur Lira aproveita justamente dessa questão aí da gente ter essa racha de extremos e ele tá ali no meio fazendo a festa. Muito forte. Eu acho que vai dar ruim isso daí. Porque tá demais. Ele tá estressando muita corda. Uma hora vai estourar. Não é? Ou é para equilibrar a pasmaceira do Pacheco? Ah, pode ser. Sobrou tudo pra... Pasmaceira. Você nem lembra. Nem lembra. É verdade. Ainda bem, né? Porque se a gente tivesse os dois negociando, a conta ia ser grande pro Brasil, né? Terceira guerra. Não sei se a gente ia conseguir pagar. Eu estou aqui, I'm wondering, estou me questionando. Porque o Ricardo Salles, ele não ia prorrogar os trabalhos porque tinha invertido o jogo virou, queridinho. O governo não tinha conseguido colocar governistas. Então ele falou, não, vamos fazer o relatório já, porque daqui para diante, daqui para frente tudo vai ser diferente, não é? O MST vai ficar emergente, nós não vamos conseguir fazer nada. Estou fazendo paródia ao vivo, hein? Tá muito... Agora, será que com essa reviravolta ele vai prorrogar, vai fazer o relatório, aproveitar que tem oposicionista e fazer um relatório? Será que se o Lula hoje à noite resolver, amanhã já muda tudo isso de novo? Ou seja, o povo está na posição do saleiro entupido. Por aí. Né? Alguém já mexeu com saleiro entupido? O povo é um saleiro entupido. Eu acho que tem que prorrogar. Assim, tem um descrédito nessa CPI. Você tem Prorrogar ou prorrogate? Nossa, diz que piada inferno. A gente tem um descrédito das CPIs aqui no Brasil. Isso já vem acontecendo, fala isso, né, desde a CPI de 2012 do Carlos Cachoeira. Mas muito por causa disso, assim, parece que chega no meio, ela não provoca mais notícia, os parlamentares cansam dela, né? Eu acho que tem que fazer um relatório, até porque, de novo, aqui eu reitero isso, o Congresso já investigou o MST em 2005 com a CPI da Terra, o relatório foi um fiasco, não deu em nada, tentaram ali colocar como um crime hediondo, mas deu no que deu, o MST voltou, então tem que continuar assim, eu acho que... A CPI da Terra foi por terra? Foi por terra. Tá vendo? Tem uns nomes que são meio ruins. Tá muito bom. Eu tava... Predestinados. Mas eu acho que, só voltando assim no que as gurias estavam falando aqui em relação ao Lira, né? Aí, parafraseando o Frank Underwood, né? O caça ou seja caçado, né? Acho que o Lira tá muito nessa, assim. Se ele não caçar, já era. E do jeito que ele tá tensionando, vai sobrar para ele. Ou caça ou seja caçado. Ou tomem cuidado que vai aparecer a Carla Zambelli. Aí a giripoca vai piar.